No ano de 1971, o pessoal lá do Fermilab começou a construir um acelerador de partículas bastante grande e investiram mais de 250 milhões de dólares para conseguir construir esse equipamento. Notem que o nosso acelerador de partícula, o Sirius, custou mais de 2 bilhões de reais. Naquela época, 250 milhões de dólares provavelmente seria muito mais do que 2 bilhões de reais atuais. Então era uma estrutura caríssima. E eles começaram então a montar o equipamento, mas quando o equipamento foi finalizado, havia um problema. Alguns ímãs, ou seja, alguns desses eletroímãs que eram adicionados dentro do acelerador, que tinha como função fazer com que as partículas fossem aceleradas e até mesmo mudassem de trajetória, uma vez que uma partícula que tem a capacidade de interagir com a força eletromagnética, ela pode acabar fazendo uma tangente se aumentar a intensidade do campo, ou ela pode acabar sendo freada, ou até mesmo a rotação dela ser alterada. Por quê? Porque eu estou alterando o campo eletromagnético. Consequentemente, se eu tenho, por exemplo, um lepton e eu acelero ele muito próximo da velocidade da luz, como é o caso, por exemplo, de um elétron, que ele pode ser convertido a um fóton, se eu fornecer muita energia, então, aí nesse caso, essa partícula vai ser acelerada na velocidade da luz e, consequentemente, então, pode-se fazer análises, como acontece, por exemplo, com a luz síncrotron, ou seja, uma luz muito potente que ela pode passar por analitos e ali então você consegue fazer pesquisas para determinar absorção energética ou até mesmo determinar, por exemplo, se há mudança de estrutura no caso de compostos bastante reativos. Então, o que esse pessoal fazia? Eles utilizavam essa máquina que estava em início de desenvolvimento tecnológico, então sabia-se que ia haver erros, sabia que em algum momento essas máquinas podiam quebrar, mas o grande problema era que aconteceu erros em alguns desses eletroímãs. E embora essa tecnologia já fosse conhecida, ela estava dando problema. Então esse pessoal começou a fazer análises para descobrir o que estava acontecendo. Fizeram um primeiro teste e 2 eletroímãs queimaram. Depois começou a acontecer essas falhas em todos os eletroímãs. E descobriram que o grande problema foi quando estavam construindo o equipamento internamente, houve a presença de alguns cavacos de metal. Então, alguns pedacinhos de metal acabaram ficando dentro do equipamento. Às vezes até mesmo um pó, uma limalha de ferro. O grande problema é que ali dentro trabalha com grandes campos eletromagnéticos, uma energia gigantesca, a gente fala na casa de gigavolts, né? Não, a gente não está falando em pouca energia, tanto é que esses equipamentos eles têm uma ferramenta chamada booster, e o booster ele tem como função aumentar a voltagem, então fornece uma energia, uma voltagem bastante alta, ou seja, uma tensão bastante alta, e esse booster faz com que aumente-se mais ainda, é como se fosse um transformador. Então a energia que entra ali dentro, a voltagem dela é aumentada no booster. Isso faz então com que você possa fazer com que uma partícula ali dentro seja acelerada em velocidades muito altas. Então qualquer coisa que estiver ali dentro vai estar presente de campos muito altos, de voltagens muito altas, e isso então pode gerar problemas muito graves. E, consequentemente, era um equipamento caríssimo. Se ele ficasse parado, seria caro. Se ele ficasse quebrado, seria caro. Se utilizar ele já era caro. Então, imagina, não poderia haver falhas. E esses eletroímãs estavam falhando, então. O que descobriram, então? Que havia necessidade de remover esses pedacinhos de metal de lá dentro, porque eles estavam acabando com os retentores de proteção desses eletroímãs.
E a ideia então era de tentar fazer uma limpeza para que pudesse ser removido eles. E no caso, esse acelerador de partículas, ele tinha mais ou menos a espessura de um copo, né? Ou de um cano de esgoto. Então teria que passar alguma coisa ali por dentro para remover isso, né? Então seria como se fosse colocar um cotonete para que o algodão fosse removendo o material ou empurrando ele até uma saída. O problema é que não existia alguma coisa para ser colocada ali dentro. E então tiveram uma brilhante ideia, que foi a de treinar um furão. Sim, o bichinho que muitas vezes é um bichinho de estimação, ele foi treinado para entrar dentro desses canos e ir andando lá dentro. Então, foram buscar o menor furão possível e encontraram um furão fêmea que deram o nome de Fiona. E a Fiona, então, foi treinada a entrar dentro desses canos para que fosse possível ela fazer a limpeza. Obviamente, o furão não iria saber como fazer a limpeza desse material, né? Mas ela seria treinada para puxar um equipamento que iria conseguir empurrar ou mesmo puxar essa sujeira metálica que estava lá dentro. O problema é que o furão, apesar de ser um animalzinho que vive em toca e ambientes mais apertados, ele estava com medo, né? A Fiona não tinha coragem muitas vezes de entrar em todos os canos. Então houve uma necessidade de ter um tempo para que ela fosse treinada. E a Fiona acabou sendo muito efetiva. Ela conseguiu fazer várias limpezas pelos canos lá do acelerador. Alguns locais ela tinha medo de entrar, talvez por ser muito apertado e escuro, mas ela conseguiu fazer um trabalho muito bom. Ela acabou fazendo uma limpeza muito boa lá dentro. Nos locais que ela não conseguiu passar, então aí sim eles fizeram a desmontagem do equipamento. Por quê? Porque se tivesse que fazer a limpeza total, teria que desmontar o equipamento inteiro, que é muito caro e muito grande. Então era melhor fazer somente nos pedaços que ela não teve coragem de entrar, e foram poucos. Então ela conseguiu ajudar com que várias e várias partículas fossem descobertas e estudadas no Fermilab durante todos esses anos de existência. Então, por mais de 40 anos já, a gente tem as partículas sendo descobertas e estudadas graças à coragem de uma furão chamada Fiona. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, dê like no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e também clica lá no sininho para você sempre receber notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe o vídeo para aquele amigo conhecer também a história dessa brava furão que fez com que a gente pudesse estudar partículas subatômicas. E para desenvolver um pouco mais o conhecimento científico, vou deixar uma lista de livros aqui embaixo que pode ser interessante para você desenvolver mais o seu conhecimento. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.